Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos a presença dos nossos facilitadores, Shirley Milagre e Ives Facuri, que estarão junto a nós facilitando o estudo de hoje, de perguntas e respostas. Boa noite a todos. Satisfação para a gente retornar a essa casa de estudo, de reflexão. Gostaríamos inicialmente de saudar os nossos amigos internautas que sempre nos dão um retorno pela internet. A nossa companheira Shirley, boa noite Shirley, que sempre está conosco aqui desenvolvendo estudos nessa casa também. E nós vamos começar com ela a primeira pergunta da noite. Boa noite a todos. Então, muita paz. Vamos iniciar o estudo com muita alegria, né? A pergunta é a seguinte. Boa noite. Minha casa, mais precisamente no meu quarto, tenho notado a presença dos amigos e de alguns irmãos necessitados de ajuda. Tenho feito orações e o estudo do Evangelho. Posso atrair alguns irmãos com o fim de ajudá-los, ou essa atração é só por afinidade? E o que posso fazer para ajudá-los? Eu vou pedir perdão para vocês, porque eu estou gripada, tossindo sem parar também, tentando tomar uma água aqui para tossir menos, mas de vez em quando eu vou ter que interromper, né? É interessante essa pergunta, porque aborda vários aspectos. Culto do Evangelho no lar. Então, inclusive antes disso, por que a presença de espíritos no nosso lar? Né? Vamos começar por aí. Nós sabemos que o mundo espiritual, ele transcende ao mundo material. Então, entre nós aqui, se nós tivéssemos a capacidade de enxergar pelos olhos do perispírito, certamente que estas paredes não seriam, vamos dizer assim, os limites para este ambiente. O ambiente que nós estaríamos mergulhados junto com a massa espiritual de inteligências presentes aqui nesse momento, ultrapassa vários limites e não se limita apenas a essa parede. E isso reflete para nós que o mundo espiritual, ele é muito mais ativo, muito mais participativo, e com uma população de inteligências muito maior do que essas que estão no corpo físico. E para muitos espíritos que estão em condição mediana ou em condições melhores, a matéria física, a parede, a porta, pode não constituir obstáculo. Para alguns espíritos, em condições muito precárias, cujo perispírito ele segrega energias muito densas, aí sim, para esses espíritos, certamente que a parede constituída pela matéria densa pode oferecer obstáculo. Então, na nossa casa, naturalmente, mesmo que mantenhamos a porta e a janela ocluída, nós teremos muitas vezes a presença de inteligências que transitam pelo nosso lar, que nos fazem uma visita. Mas por que eles estão lá? Há vários motivos para isso. Muitos deles são entes queridos, que vão nos visitar, que estão no mundo espiritual. Amigos, criaturas que nos são caras, que vão nos visitar. Outros são verdadeiros guardiões do nosso lar. São aqueles que zelam pela harmonia daquele lar.
Outros são aqueles que se utilizam do lar cristão, que tem harmonia, que tem oração, que faz o culto do Evangelho, como um pronto-socorro espiritual para esclarecimento das mentes ainda desequilibradas e perdidas no mundo espiritual, que não têm conhecimento da sua situação. Então, os nossos socorristas, eles muitas vezes levam essas criaturas para esses lares, cuja harmonia, cujo equilíbrio espiritual permite a magnetização desses espíritos, né? E com isso a abertura da sua mente para a realidade da vida e o esclarecimento. Evidentemente que nós temos também aqueles espíritos que muitas vezes são companheiros nossos de um passado delituoso e que nos acompanham os passos com a intenção de saber se hoje nós somos diferentes de ontem. Eles nos observam, eles nos vigiam, e a gente dá o nome para essas criaturas de obsessores, né? Então eles transitam no nosso lar com a nossa permissão, né? Além disso, tem as criaturas que nós afinizamos lá fora e trazemos dos ambientes que frequentamos, né? Se nós temos hábitos nocivos, nós podemos muitas vezes amealhar companheiros e inteligências, criaturas que se afinizam com os nossos hábitos e que vão participar da nossa vida mais intimista do nosso lar, né? Então, a presença dos espíritos, ela é uma realidade na nossa casa, no nosso lar. E através do culto do Evangelho, que pode ser feito no quarto, onde eu vou dormir, pode ser feito na sala, que pode ser feito na cozinha, não importa o local, importa o momento da oração, da leitura edificante, da reflexão, da compreensão, da externação dos nossos bons sentimentos, né? Esse momento é um momento sagrado, é um momento que a espiritualidade se utiliza para nos equilibrar, nos repor parte de nossa energia, para auxiliar aqueles espíritos que por alguma condição estão necessitados de auxílio, e muitas vezes para direcionar aqueles espíritos com quem nós temos dívidas, delitos cometidos, que são os nossos chamados obsessores, nós damos esse nome, né? Para serem esclarecidos, orientados, vislumbrar uma visão diferente do passado, né? Então, o culto do Evangelho, ele tem uma função extremamente importante, pode ser feito em qualquer local. A espiritualidade pede que, por ser um momento de muito trabalho para eles, de muito auxílio, é um momento extremamente valioso para a espiritualidade, eles nos pedem que a gente seja um pouco mais disciplinado no dia e no horário. Tentar fazer sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, para que a própria equipe espiritual que trabalha no lar consiga arregimentar mais colaboradores para fazer um trabalho muito maior do que aquele que tem sido feito, para que o trabalho cresça do ponto de vista espiritual. Se a gente pudesse enxergar, né, Ives, tudo o que acontece, possivelmente nós estaríamos mais comprometidos em ter um horário adequado, em ter o dia adequado, estabelecido, para que nós possamos propiciar que esse trabalho seja realizado, né? E como que a gente ajuda as inteligências desencarnadas fora do corpo físico?
eu costumo dizer o seguinte: nós pensamos, muitas vezes, que nós é que ajudamos os espíritos, né? E muitas vezes, na verdade, é o contrário. Os espíritos é que nos ajudam a aprender a sermos disciplinados, aprendermos a buscar a sintonia com o divino, aprendermos a ler e a entender o Evangelho de Jesus, com a intenção de ajudá-los. Às vezes a gente faz isso tudo pensando que nós estamos ajudando os espíritos. E, na verdade, estamos ajudando, primeiramente, a nós mesmos. Porque a espiritualidade, em tese, a espiritualidade que socorre, em tese, não necessitaria da nossa colaboração. Eles poderiam fazer o trabalho deles sem o nosso concurso, né? Mas por que que eles não abrem mão do nosso concurso e da nossa colaboração? Porque é o momento desta fraternidade que nos propicia a melhora da nossa alma, a melhora do nosso espírito, a nossa educação espiritual, né? Então é uma oportunidade valiosa para nós encarnados, muito mais do que para os desencarnados. As pessoas que fazem o uso de medicamentos para dormir, como fica o seu espírito quando dormem? Isso vai depender da motivação do uso. Então, se o organismo da pessoa necessita do remédio para poder dormir, a espiritualidade até assessora melhor aquela pessoa no desdobramento. Agora, se é fruto de um capricho, se a pessoa simplesmente por iniciativa própria busca uma medicação simplesmente para ter um sono mais tranquilo, aí talvez ela se comprometa do ponto de vista espiritual. Nós sabemos que qualquer alteração do psiquismo, ela reflete no espírito. Seja essa alteração devida a substâncias utilizadas, ou seja, através de alterações do nosso próprio comportamento refletido na nossa mente. O nosso espírito, então, ele sofre as consequências. Agora, o importante dizer é que quando a pessoa muitas vezes está sofrendo de uma ansiedade muito aguda e ela está com dificuldade para dormir, aquela medicação ela foi fruto de uma prescrição médica dentro de uma necessidade daquela pessoa, ou seja, ela vai criar um mal maior se ela não tomar medicação, porque o corpo ele precisa repousar, precisa dormir. Então talvez ela crie um mal maior pela falta do remédio. Aí sim é compreensível. Aí a espiritualidade amiga, o próprio mentor espiritual da pessoa, vai entender o que está se passando naquela realidade individual. Então isso vai depender do caso em específico, né? Agora, se a pessoa simplesmente, não, eu vou tomar aqui um remédio que a minha mãe usa para dormir, para mim poder dormir também, eu vou tomar um remédio aqui que minha avó usa para dormir, ou que qualquer familiar usa para dormir por necessidade. Às vezes uma pessoa não tem necessidade, mas tem um remédio em casa e a pessoa apela ao remédio, simplesmente para dormir bem, acaba dormindo mal. Acaba dormindo mal porque o sono ele precisa representar para nós uma recomposição energética. Quando nós vamos para o plano espiritual com um psiquismo alterado, essa recomposição energética ela não se faz por completo. Então a pessoa que apela à medicação sem necessidade, ela costuma acordar cansada, costuma acordar com dor de cabeça. Eu já tomei remédio para dormir sem necessidade. Teve uma época que eu falei, vou tomar um comprimidinho aqui para ver como é que é. E aí eu tomei, acordei com uma dor de cabeça terrível, um mal-estar. E eu fui conversar com a pessoa que tomava aquela mesma medicação, mas, porém, por necessidade. Eu falei assim, você acorda com dor de cabeça? Não, eu acordo normal. Por quê que ela acorda normal? Porque ela faz o uso por necessidade. Como eu fiz sem necessidade nenhuma, eu acordei muito mal, acordei péssimo.
porque eu não tive a recomposição energética que o sono deve representar para cada um de nós. Então isso vai depender muito da motivação que levou a pessoa ao uso. Se é uma necessidade, tudo bem. É uma necessidade do organismo. Agora, se a pessoa, por capricho, para ter um soninho mais leve, está se medicando, ela está comprometendo essa recomposição energética de um espírito que ele precisa estar lúcido no plano espiritual para ele ter um aproveitamento. Ele ter um aproveitamento devido da experiência. Porque o espírito ele pode chegar lá entorpecido. Por que ele pode chegar lá entorpecido? Porque, como a gente ainda está muito materializado, qualquer disfunção orgânica que muitas vezes nos leve a algumas alterações de comportamento, certamente continuam no plano espiritual. Tanto é assim que, se a gente desencarna muito apegado à matéria, a gente continua ainda preso, restrito ao que está motivando aquele nosso apego. Então, se a pessoa também está fazendo uso de medicação, certamente o seu espírito ele vai continuar entorpecido. E com isso vai se comprometer do ponto de vista da sua percepção no mundo espiritual. Então, sempre é bom que a gente alerte contra essa distinção necessária de fazer de um uso de remédio por necessidade e de um uso de remédio por capricho ou por iniciativa pessoal. Eu queria até fazer um comentáriozinho, e se me permitir, porque aí a gente tem duas situações interessantes. Quando a criatura usa um medicamento para induzir o sono, sem uma avaliação médica adequada, na realidade, o que ela está buscando? Tem duas possibilidades. Ou ela está emocionalmente desequilibrada, perturbada, né? Seja por uma ansiedade muito intensa, seja por uma depressão, né? Por uma dor muito grande que ela não está dando conta, ou simplesmente porque ela está cansada por excessos cometidos, né? Cometeu excessos, ficou uma noite inteira acordado num baile, né? Vamos dizer assim, né? Passou o fim de semana toda noite na festa. Aí chega aquele dia que não, vou ter que tomar um remédio para eu dormir, né? Evidentemente que esta consciência ela pode entorpecer o corpo, né? Mas os problemas que a levaram a buscar a medicação, eles não vão desaparecer, né? Com o remédio. O espírito fora do corpo, evidentemente que ele vai estar perturbado pela dor, pelo sofrimento ou pela ansiedade que o levou a buscar a medicação, ou então ele vai estar exaurido pelo gasto energético, né, pelo cansaço que ele cometeu de excessos em noites anteriores, né? Então, assim, na realidade, a criatura ela deve procurar se harmonizar. A gente chama isso, principalmente para as crianças, né? Que os pais reclamam muito hoje que criança não dorme. Meu menino não quer dormir de jeito nenhum, dorme meia-noite. Mas aí você vai saber o que acontece. Os pais chegam tarde do trabalho, dão pouca atenção para a criança, vão fazer o jantar, depois vão jantar, depois vão assistir a novela, depois vão assistir o filme, para depois pensar em dormir, né? E a criança, ela acaba acompanhando o ritmo dos pais, né? Então, tem uma coisa que a gente chama higiene do sono, né? Todo mundo que tem dificuldade para dormir tem que aprender a fazer a higiene do sono. A higiene do sono
Começa por uma refeição mais leve ao dormir, um banho relaxante, muitas vezes um copo de chá, né? Ou de leite quente para relaxar, desligar a televisão, pegar um bom livro e ir para a cama. Né? E se for um livro que fale um pouco da questão moral cristã, melhor ainda, né? Um momento para o seu aproveitamento, para a sua melhoria. Então, a gente tem que aprender a se preparar para dormir. Né? Não é tomar remédio para dormir, é se preparar para dormir. Né? Tem gente que às vezes assiste filmes de terror, daqueles dramáticos, que você fica tremendo na cadeira, que o monstro vai aparecer, né? Ou filmes de violência intensa, e depois quer ir para a cama, repousar e dormir o sono dos justos. Como? Né? Não tem jeito. Então, isso serve para as crianças, e a gente recomenda isso às mães, tá? Como serve para os adultos também. Tá certo? Desculpa alongar aqui, viu isso? Mas é porque é um problema que aparece demais com as crianças. Qual a diferença entre o espiritismo e as outras religiões cristãs? Bom, a doutrina espírita, ela tem muitas afinidades, né? Vamos dizer assim, muitos conceitos em comum com a filosofia cristã. Todo o evangelho do Cristo é o mesmo evangelho que a doutrina espírita divulga, que a doutrina espírita esclarece. É o mesmo Novo Testamento, não tem diferença nenhuma. Né? Entretanto, existem diferenças quando se fala da existência do mundo espiritual, da relação que esse mundo tem com o mundo material e a questão da lei de causa e efeito, da pluralidade, né, das existências e dos mundos. Então, basicamente, os princípios fundamentais da doutrina espírita seriam a diferença básica da doutrina espírita com as outras filosofias. Mas, uma coisa que eu acho importante salientar é que, quando Cristo, lá no Novo Testamento, falou que Ele enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que iria nos esclarecer muitas coisas e acrescentar muitas outras, na realidade, esse Consolador prometido é a doutrina espírita. Né? Não no sentido dela ser melhor do que as outras filosofias cristãs. Não, de jeito algum. Cada um está no caminho que consegue compreender, que consegue caminhar e que preenche o seu mundo íntimo. A doutrina espírita, ela não é melhor do que nenhuma religião cristã. Ela é o Consolador prometido pelo Cristo. Né? Ela é uma doutrina esclarecedora para aquelas criaturas que estão no mundo encarnado e buscam maiores explicações para o sentido da vida, para o destino da vida, né? Que fazem perguntas demais, né? Que muitas vezes as outras filosofias cristãs ainda não conseguiram responder. Né? E tem outra característica importante que eu vejo, é o fato da doutrina espírita não ser obra de uma pessoa, né? De um ser apenas, né? Ela, na verdade, é obra
de várias mentes, de vários espíritos, né? O Consolador Prometido é um grupo de espíritos iluminados que vieram trazer a doutrina espírita para a Terra, né? Então, ela não tem um representante único. A doutrina espírita não tem um representante, né? E ela não se organiza com essa, vamos dizer assim, estratificação que existem nas outras filosofias, em termos de organização enquanto instituição, enquanto sociedade, né? De ter um chefe, de ter um representante máximo. Então, a doutrina espírita não tem isso. A doutrina espírita vive dos corações que colaboram, né? E aquelas criaturas mais comprometidas com a tarefa de divulgação, de trabalho dentro da doutrina, e que carregam consigo, às vezes, um pouco mais de experiência e conhecimento, eles contribuem mais no sentido de organizar, de liderar, né? Mas a doutrina espírita não pertence a ninguém, né? Mesmo Kardec, que codificou a doutrina espírita, Kardec foi apenas o codificador, ou seja, colocou todas as informações em ordem, de maneira que elas ficassem compreensíveis, que essas informações falassem do mesmo assunto e fossem separadas por assunto. Esse foi o trabalho dele, mas as mensagens, tudo que ele catalogou, não veio da cabeça dele. São mensagens trazidas de vários espíritos no mundo, de vários médiuns diferentes. E incrivelmente falando a mesma coisa, né? Então, eu acho que o que chama mais atenção da doutrina espírita em relação às outras filosofias são essas questões. Chegou uma pergunta boa aqui que diz assim, sobre o sofrimento humano. Por que o sofrimento humano se Deus é amor? Olha que pergunta boa. Por que do sofrimento se Deus é amor? É uma pergunta que a gente costuma se fazer, né? Se Deus é infinita bondade, por que a maldade? Se Deus é amor, por que o sofrimento e por que tanta dor? Mas, em última análise, sofrimento é uma interpretação de um acontecimento. Rubem Alves tem uma fala que eu vou pegar como direcionamento para a resposta. O escritor Rubem Alves tem uma fala que, inclusive, dá título para um livro dele, que diz o seguinte, que ostra feliz não faz pérola. Ostra feliz não faz pérola. Todo mundo aqui sabe que a pérola ela surge através de um incômodo da ostra. Entra um cisquinho de areia para dentro da ostra, aquilo ali cria um tumor, ou seja, é uma ferida que se gera. Aquela ferida ela vai se enrijecendo e com o passar do tempo ela vai se solidificando até virar uma pérola. Então, se a ostra fosse feliz, ou seja, se ela não tivesse nenhum incômodo, ela não colocaria para fora uma preciosidade. Eu acho que é por aí que a gente precisa interpretar o sofrimento. O sofrimento ele é sempre um movimento, um mecanismo de nos arrancar do comodismo. Toda vez que a pessoa está passando por uma situação adversa, ela precisa refletir, ela precisa se reinventar, ela precisa se superar para poder estar se libertando daquela situação. Toda a adversidade, quando ela é encarada como sendo um castigo ou como uma represália, ela tende a não cumprir a sua finalidade. Agora, toda oportunidade, quando ela começa a ser encarada como uma perspectiva de autossuperação, a gente começa a extrair dela o que ela tem para oferecer. Então, Deus é amor e justamente porque Ele é amor, Ele coloca algumas dificuldades no nosso caminho. E por quê? Pessoas que não passaram por determinadas situações asperosas na vida,
elas têm uma tendência a ser muito mais frágeis do que outras que já passaram por certa dificuldade. Se a gente reparem para vocês verem, algumas pessoas que já passaram por algumas situações de desgostos, de dificuldade, de adversidade, elas têm uma tendência a ser muito mais fortes, muito mais maduras no enfrentamento de outras dificuldades do que aquelas pessoas que foram muito poupadas. Então, quando nós somos muito poupados, de certa forma a gente se enfraquece. É por isso que o escritor fala que ostra feliz não faz pérola. Então, toda a adversidade, ela chega muitas vezes para tirar a gente desse estado de comodismo, desse estado de sono, e faz com que a gente se reinvente no sentido da autossuperação. Quer ver um exemplo? Todo mundo está sentado aqui confortável. Só que esse conforto, ele tem data para acabar. Porque vocês vão conseguir ficar sentado confortável durante 2 horas no máximo. 3 horas sentados nessa posição, vocês já vão começar a se mexer. Já vão ter que levantar para tomar água. Se ficarem 5 horas sentados nessa posição, 6, 7, 8 horas, vocês não vão aguentar mais, vai ter que levantar. Ou seja, na vida, a gente pode usar essa mesma alegoria. Toda vez que a gente estaciona, esse estado de comodismo, essa parada, ela tem data para acabar. Porque o incômodo, ele é quase que uma fatalidade da imobilidade. Ou seja, toda vez que eu começo a me tornar imóvel, o grande combustível que vai me fazer movimentar-me de novo, talvez seja o sofrimento, talvez seja algum incômodo necessário para que eu possa me rearticular enquanto criatura que evolui. Tem até uma historinha, que já devo até ter comentado aqui. O cara saiu de carro e tal, parou num posto de gasolina para abastecer, e aí ele olhou para um canto assim, numa parede, e viu um cachorrinho deitado e chorando muito. Esse cachorro uivava muito, e chorava, e uivava, e latia, e chorava, deitado no canto da parede. Ele vira para o frentista e fala assim: vem cá, por que o cachorrinho está daquele jeito ali, gritando, sofrendo daquele jeito? E aí o frentista fala assim: é porque ele está deitado sobre um prego. Porque ele está deitado sobre um prego. E aí ele fica perplexo com a resposta e fala assim: mas por que o bobo desse cachorro não levanta logo desse prego? E o frentista responde: porque está doendo ao ponto dele chorar. Quando doer ao ponto dele levantar, ele levanta. Quando doer ao ponto dele levantar, ele levanta. A humanidade é mais ou menos assim. Está deitada sobre um prego chorando. Que prego é esse? Egoísmo. O egoísmo é o prego que nos faz sofrer. A pergunta 913 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: de todas as moléstias da alma, qual delas é a mais insidiosa? Veja bem a resposta: o egoísmo, porque dele se deriva todos os males. Do egoísmo se deriva todos os males. Então, o grande prego que estava incomodando o cachorrinho e que incomoda a todos nós é esse egoísmo nosso. Que a gente precisa levantar, sair de cima do prego para poder minimizar o sofrimento. Mesmo porque esse aparente sofrimento muitas vezes pode ser uma interpretação falsa que eu estou dando a determinada experiência. Quem diz que você realmente está sofrendo? Quem diz que você realmente está sofrendo? Quando a gente se depara com crianças na Síria, que teve que sair de casa às pressas, com os pais dilacerados, criança presenciando isso, tendo que fugir para outro país. Mães, muitas vezes, que foram abandonadas pelos seus esposos e está com criança pequena, tendo que cuidar, com dificuldade financeira, sem ninguém para ajudar. Sabe? Situações das mais terríveis possíveis que a gente pode se deparar, mas não. Muitas vezes o meu sofrimento é o maior. Então tem algum problema. Muitas vezes a sua lente de percepção da experiência ela está embaçada, precisa desembaçar.
Então, é tudo talvez uma questão de interpretação. Gente, quanto mais elevado é o espírito, menor valor ele costuma dar aos problemas. Ou seja, ele pega problemão e minimiza, faz daquilo um probleminha. Quanto mais é egoísta o espírito, mais ele pega um probleminha e faz daquilo um problemão. Agora, em que categoria que a gente se encontra? Será que a gente está na categoria de quem pega um problemão e pela nossa nobreza, pelas nossas virtudes, a gente tenta pelo menos minimizar? Ou será que a gente pega um probleminha e maximiza ele? E dá uma outra dimensão maior do que ele realmente é? Então isso tudo vai depender. Tudo para nós, uma questão de reavaliação própria. A gente realmente encarar a vida com um pouco mais de seriedade, reconhecendo que a dificuldade, certamente, ela vem ao nosso encontro para nos fortalecer. E a gente precisa extrair a mensagem que ela tem a nos dizer, porque senão a gente se revolta. Um dos grandes impeditivos para aprender com a experiência o que ela tem a nos oferecer é a revolta, ou seja, é a não aceitação. É a revolta. Muitas vezes a gente esbraveja contra Deus, né? Por que uma pessoa tão boa como eu estou passando por aquilo que eu estou passando, né? Então isso são sinais de uma revolta que começa a se estabelecer. Tem gente que para até de acreditar em Deus, né? Começa a passar por algumas dificuldades. Ah, não, Deus não existe, é coisa nenhuma e tal. É um sinal de revolta. Do espírito imaturo ainda. Do espírito imaturo, que acha que deve ser poupado na vida e que acha que o seu sofrimento é o maior que de todo mundo. O egoísmo, ele não se apresenta em nós só na abundância. Às vezes a gente acha assim, ah, não, eu posso ser egoísta se eu tiver uma vida em abundância. Não, mas a vida em escassez também revela um egoísmo muito grande. A vida em abundância revela um egoísmo por quê? Quando eu estou desfrutando de excelentes recursos, de variadas possibilidades, a tendência de eu desenvolver o egoísmo é me esquecendo dos outros. Beleza, isso aí é egoísmo também. Agora, quando eu não tenho nada, eu estou na escassez, eu estou na dificuldade, eu posso revelar um egoísmo também, achando que o meu sofrimento é o maior do universo. Então, tanto na escassez como na abundância, o ser ele se revela. O ser ele se mostra. E a partir do momento em que ele se mostra, ele já apresenta mais ou menos ali o grau evolutivo que ele é portador. Então é só a gente pensar o seguinte, o sofrimento ele é temporário? Ele é temporário. Mas a alegria e a comodidade também é temporária? Também é temporário. Não vamos achar que porque a gente está numa posição confortável, aquilo deve permanecer e vai permanecer. Não, vai mudar, vai alterar. Então o que importa não é a temporalidade das circunstâncias que eu estou atravessando. O que importa é o que eu estou aprendendo em cada uma dessas estações, seja da comodidade, seja do sofrimento, para o meu crescimento espiritual. O que importa não são questões passageiras. O que importa são questões permanentes, que vai da capacidade do espírito garimpar nessas diferentes experiências da vida. Alô? Tem uma pergunta aqui, o seguinte. Eu vou tentar responder, mas eu vou pedir ajuda ao universitário aqui do lado, porque é uma área que, apesar da gente ler, em termos de experiência, a gente tem pouca. Boa noite. Às vezes ouço vozes, olho à minha volta e não vejo ninguém. Como proceder diante disso? Bom, se eu estou entendendo aqui, é o seguinte, o nosso colaborador com a pergunta, ele às vezes ouve alguém falar alguma coisa e percebe que essa pessoa que falou alguma coisa não está
ali naquele ambiente e ele fica sem saber de onde que veio aquilo que ele ouviu, tá certo? Muito bem. Eu acho que a nossa mente, ela é extremamente complexa e acho que mesmo a mente encarnada, ela é capaz de nos enganar. Associado a isso, a essa questão da mente individual, do potencial que ela tem de criar determinadas coisas, existe uma coisa que a doutrina espírita traz para a gente, que é o chamado sexto sentido ou mediunidade. E aí que mora o X da questão quando eu falo experiência. Porque, na verdade, eu não tenho uma vivência grande com mediunidade e com grupos mediúnicos, tá? Mas o que eu posso dizer do pouco que eu tenho de experiência nesse sentido, que é a minha experiência em outras áreas. Eu gosto mais da assistência social, da divulgação doutrinária, então eu não estou muito ligado às equipes mediúnicas, tá? O que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, que a gente tem que ter muito cuidado. Eu costumo dizer para os meus alunos na universidade, nem tudo que chia é asma, né? E eu posso dizer para vocês que nem tudo que você ouve vem de espírito, tá certo? Desencarnado, né? Então, a gente tem que ter bastante critério. E eu acho o seguinte, que quando você começa a ouvir vozes, e essas vozes vêm te falar coisas que são importantes, que são conexas, inclusive muitas vezes relacionado a avisos, né? Entre aspas, premonições, né? Você deve procurar uma equipe mediúnica, se integrar numa equipe, estudar um pouco sobre mediunidade. Eu falo um pouco, não, muito, né? Estudar a mediunidade, como que ela acontece, por que ela acontece, para depois você concluir se o que você tem realmente é um dom mediúnico. Porque se não for, talvez você esteja precisando acalmar a sua mente, pacificar o seu coração. E muitas vezes auxiliar alguns desencarnados que se associam com você e colocam, muitas vezes, pensamentos deles na sua mente, né? Insuflam na sua mente, para que você acredite que você ouviu de fora, que você ouviu aquilo, né? Eu digo que a mente, ela é muito complexa, né? Isso não é fácil de você diferenciar. Eu conheço os casos de criaturas que têm um tal estado alterado de consciência, de personalidade, que muitas vezes evoluem com uma desagregação da personalidade, com a chamada esquizofrenia, né? Em que a mente da criatura cria imagens, sons, alucinações, tá certo? E ela acredita que está ouvindo isso de fora, né? Que está vindo de fora, e muitas vezes está vindo dela própria. Então, eu costumo dizer que é extremamente complexo, e que se alguém acredita que possa estar tendo algum fenômeno mediúnico mais ostensivo, que deve procurar uma equipe da casa de estudo da mediunidade, estudar a mediunidade, se integrar a uma equipe mediúnica, né, para trabalhar este dom que ele está descobrindo que tem. Tá certo? E, inclusive, trabalhar a mediunidade implica no equilíbrio, na evangelização, no trabalho solidário,
no auxílio ao outro que sofre. Isso faz parte do trabalho mediúnico, tá certo? Se você quiser complementar e visar alguma coisa nesse sentido. Não, tá bem respondido. Eu vou só responder uma pergunta, que eu acho que o nosso tempo é 7:50, né? Que diz assim: gostaria de saber se posso usar somente a Bíblia no culto do Evangelho no lar, ou tenho que fazer o uso de outro livro, pois tenho pessoas de diferentes religiões em casa. Então, poder fazer só com a Bíblia pode, só que eu não aconselho, porque a Bíblia é um livro muito difícil, sabe? Se eu tivesse lido a Bíblia sem um conhecimento prévio, o que eu encontraria ali iria me afastar da ideia de Deus, mais me afastar da ideia de Deus do que me aproximar. A Bíblia, ela é cheia de aparentes contradições. Aparentes contradições. Então, se a pessoa ela lê a Bíblia sem um arcabouço teórico que lhe permita investigar o que está por trás da letra, muitas vezes ela vai se afastar da religião, ela vai se afastar de Deus. Porque a Bíblia ela é cheia de alegoria, ela é cheia de referências a estilos de época. Por exemplo, no hebraico, tem muitas passagens que foram traduzidas e que nessa tradução dá um sentido totalmente diferente do original. Então, assim, é preciso cuidado. Poder pode, mas eu aconselharia, já que tem diversas religiões, estudar um livro neutro, mas com mensagens mais fáceis, de mais fácil interpretação do que a Bíblia. Pode até ler a Bíblia, mas, por exemplo, pega algum livro da série Fonte Viva, de Emmanuel, que não tem muita coisa de espiritismo, é mais a moral pura do Cristo. Ou então pega aquele livrinho, um livrinho pequenininho, mas cheio de sabedoria, que chama Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, que é um livro também que vem iluminar sua casa de pensamentos edificantes, de esclarecimento. Agora, eu não sei qual é a sua cultura, a sua cultura filosófica, teológica e tal, espírita, mas a Bíblia não é proibido, não, você estudar a Bíblia. Eu só não aconselho, porque é um livro, a meu ver, muito difícil. E até a próxima.